E aí, pessoal? Na aula anterior a gente mostrou como desenhar aqui neste caderno quadriculado, pois essa é uma ferramenta que facilita bastante para a gente fazer esboços, né, no dia a dia, para fazer anotações de desenhos. No entanto, ele tem uma limitação, que é justamente essa facilidade dele, da gente adotar os quadradinhos como unidades, mas nem tudo na vida é preciso. Aliás, o mundo não é preciso. Se a gente medir isso aqui com um micrômetro, ele vai ter muito mais casas decimais. Se a gente medir isso aqui com um laser, ele vai ter ainda mais casas decimais. Então o universo não tem medidas exatas, medidas precisas. E quanto mais você aumenta as unidades, o tamanho da unidade, mais você aumenta a distorção. E é de distorção no desenho técnico que a gente vai falar hoje e como que ela afeta a nossa vida, o nosso meio e a gente não percebe. E aí, pessoal, hoje eu vou desenhar com essa canetinha aqui, vou quebrar a minha regra de usar o lápis para poder apagar para ficar mais fácil de vocês enxergarem. A gente tinha falado, né, de desenhos usando essa esse quadriculado aqui da folha para facilitar a execução de desenhos técnicos, porque ela vai nos ajudar a manter a proporção e a escala. Contudo, ela só funciona se as medidas que a gente for tirar do objeto que a gente pegou ou que a gente está planejando fazer forem exatas. Se ele chegar com uma medida quebrada assim, como que a gente vai representar aqui no papel? Tudo bem, a gente pode dividir isso aqui em uma fração, sei lá, por exemplo, se a gente dividir isso aqui por 10 e cada quadradinho desse aqui ser um décimo, dá pra gente fazer desse jeito. Só que isso também limita a gente, pois esses quadradinhos aqui são muito maiores do que a menor unidade que tem aqui, que seria 0,1. Eu não vou conseguir fazer aqui. Essa aqui é a menor unidade que a gente consegue medir com esse instrumento. Contudo, como que a gente faz para representar nisso aqui? Teria que ser uma folha gigantesca para a gente conseguir jogar isso nessa escala. E aí vai ficar inviável. Então, esse método aqui, ele é interessante para a gente, por exemplo, vai fazer uma medida de uma sala, quer desenhar um tampo de mesa que não vai ter nenhum problema dele ter uma medida exata. Então ele vai ajudar. Contudo, se a gente for rebater essa vista, para a gente olhar a borda aqui da mesa, né, a borda da chapa que a gente vai usar, a menor unidade seria o tamanho desse quadradinho aqui. E isso pode ficar muito mais espesso do que o que a gente vai usar para fazer a mesa. Por exemplo, se isso aqui fosse um tampo de mesa e a gente fosse rebater e fosse fazer com um MDF, por exemplo, de 15 milímetros, o tamanho desse desenho teria que ser muito maior, pois aqui tem uma distorção muito grande. E como a ideia é fazer os desenhos apenas usando essa unidade, a gente não pode, por exemplo, fazer isso aqui, pois isso aqui já é uma imprecisão, então a gente acarreta no problema de usar esse método aqui. Tudo bem se você usar uma folha milimetrada, ela vai te deixar mais livre para fazer os seus desenhos, mas também ela já é muito mais poluída do que esse aqui. Então é por isso que a gente faz o desenho técnico numa folha em branco, porque aí a liberdade vai se dar pela escala que a gente vai fazer esse desenho. Então vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender essa parte da distorção. Nesse desenho aqui eu vou fazer a técnica que a gente chama de rebater vista, que a gente vai abordar com mais detalhes numa próxima aula. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem qual que é o problema da gente usar essa técnica aqui sempre. Vamos desenhar aqui uma mesa cujo tampo vai ter 80 centímetros por 1,5 m ou 150 centímetros. Então vamos fazer o tampo aqui. Como eu falei, para vistas planas, sem problema. Aí vamos desenhar os pés. Já começa um problema. Cada unidade dessa aqui, cada quadradinho,
ele está representando 10 centímetros ou 100 milímetros, que seria isso aqui. Então, a menor unidade que a gente tem são 100 milímetros. Porém, se eu quiser fazer um pé com 80, eu não vou conseguir, porque o desenho vai distorcer e eu vou perder a medida. E como eu falei, não dá pra gente fazer meio quadradinho ou preencher um pedaço dele. Isso aí seria um erro grave de distorção. Então, por exemplo, se eu quisesse um pé de 80, eu teria que fazer ele com 100 aqui. Digamos que ele vai ter 80 também de altura. E no tampo piorou a situação, porque eu quero usar, por exemplo, um tampo de 15 milímetros, 20 milímetros, 18 milímetros. Digamos que eu quero fazer um tampo de mesa usando o MDF de 15 milímetros ou 18 milímetros. Aqui a distorção vai ser ainda maior, porque esse tampo ele está sendo representado como um tampo de 100 milímetros de espessura, não com 15. 15 aqui seria até muito difícil de... Seria basicamente a espessura da ponta aqui dessa caneta. Então, esse é o problema da gente usar esse método aqui por enquanto. Para fazer esboços, né, rascunhos, ele é fenomenal. Contudo, se a sua necessidade é precisão, aí você vai ter que partir para o desenho técnico mesmo, que você vai aprender aqui nas próximas aulas. Então vamos para um exemplo prático. Que eu tenho um paquímetro e uma pecinha que eu imprimi em 3D. Uma pecinha que saiu errada, inclusive. Vamos tirar as medidas dela? A gente tem aqui que a largura dela é de 50 milímetros. E o comprimento é de 69 milímetros. 50 milímetros e 69 milímetros. A gente pode tentar fazer aquele esquema que eu expliquei. Vamos pegar uma unidade de medida aqui, que seria, por exemplo, vamos adotar os 69. E quebrar ele em 10, 4, sei lá, o tamanho que você achar melhor. Mas vai ser bem difícil, no caso dessa medida aqui, a gente ter um múltiplo de 50. Qualquer número que somado seja um múltiplo de 69. Então, aqui vai ocorrer problemas de distorção também. Vamos fazer um exemplo aqui, tentando alinhar ele aqui na folha, e vamos contornar para ver como é que fica. Lembrando que no caso desse caderno aqui, cada quadradinho tem 7 milímetros de largura. Vou pegar uma caneta mais fina aqui para a gente marcar melhor. Vamos tentar aproximar aqui para vocês enxergarem melhor. Vocês perceberam que essa espessura aqui, ela está praticamente constante de cima até abaixo? E aqui em cima a mesma coisa? Isso é um problema de distorção que a gente tem nesse desenho. A gente pode chegar a um fator que vai conseguir fazer numa folha dessa aqui. Contudo, vai acabar sendo uma folha gigantesca. E o desenho vai ser uma escala de ampliação e não numa escala de diminuição para a gente conseguir fazer ele numa folha menor. Então, esse é um problema dessa limitação aqui que a gente vai aprender a contornar nas próximas aulas, usando ferramentas como o escalímetro, por exemplo. E falando em distorção, vamos falar um pouquinho sobre a distorção da nossa visão. Nós humanos temos dois olhos na frente da face
que são ligeiramente alinhados. No entanto, cada olho tem uma pequena divergência natural de como cada um enxerga. Pode fazer o teste em casa. Cada um dos seus olhos enxerga um espectro de cor diferente. Um vai ser mais claro, outro mais escuro, ou um puxando para um tom de cor e outro puxando para outro tom de cor. Isso acontece para a gente ter uma noção de profundidade do nosso ambiente. É por isso que a gente consegue calcular mentalmente qual que é a distância de um objeto e se a gente, por exemplo, consegue pular ou não. Para objetos pequenos, a gente não tem tanta percepção dessa distorção, porque a gente está muito próximo. Mas se o objeto for um pouco maior ou estiver mais distante, a gente vai começar a observar o fenômeno da perspectiva. Vamos fazer um exemplo de perspectiva? A perspectiva, ela vai ter um ponto ao fundo que vai encontrar, que todas as linhas vão se encontrar. Digamos que é esse ponto aqui. E a gente queira fazer um desenho de um cubo. A gente pode ver aqui que na frente do cubo a altura é maior do que aqui na traseira. Isso é um desenho de perspectiva. Quanto mais alongado for o objeto, mais a gente vai perceber esse fenômeno. Isso se dá devido à nossa visão estereoscópica. E o nosso cérebro vai fazer ajustes para a gente compreender aquele objeto desse jeito. No desenho técnico, a gente distorce essa realidade aqui. A gente pega as dimensões e distorce essa perspectiva aqui que a gente enxerga. No caso, vamos fazer aqui, ó, a mesma dimensão. Se ele tinha 4 quadradinhos de altura, ele vai ter 4 quadradinhos de altura também. Viu a diferença? Isso aqui no desenho técnico a gente chama de vista isométrica, que a gente vai explicar também numa próxima aula. O desenho técnico visa a gente distorcer a realidade, o que a gente enxerga, de modo que a gente consiga planificar e simplificar as peças que a gente quer desenhar, os objetos que a gente quer desenhar. Então, o desenho técnico, como eu havia dito, ele vai tentar simplificar ao máximo como que a gente enxerga as coisas, para a gente poder colocar medidas e depois fabricá-las. Pois imagina você, a cada desenho que você for fazer, precisar determinar um ponto de fuga. A sua visão é inerente apenas a você. Do jeito que você enxerga um objeto em perspectiva, vai ser muito diferente do jeito que eu observo esse objeto em perspectiva. Porque o tamanho da minha cabeça é diferente, a distância entre meus olhos é diferente, o jeito que cada um dos meus olhos enxerga é diferente dos de vocês. Então, se eu fizesse usando a distorção do espaço que a gente enxerga na vida, cada um ia falar que o desenho está errado. Só que todo mundo ia estar errado, porque o desenho está certo para aquela pessoa. Então, foi convencionado de vamos adotar uma distorção padrão para todo mundo. Então ninguém vai poder falar assim, ah não, essa perspectiva não está certa do jeito que eu enxergo. Porque cada um tem uma perspectiva, tem uma visão de perspectiva diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui num desenho no computador que a gente consegue alternar essa visão de perspectiva para vista isométrica, que seria a adotada no desenho técnico. Então é isso aí, essa aula fica por aqui. E não se esqueça desse recado aqui, ó. Então, se você gostou dessa dica, deixa o like, curte o vídeo e compartilha.
Então, até o próximo vídeo. Abraço!